do Black Mirror, isso é interessante, porque ele é um espelho onde acreditamos que tudo que tá ali é feito para nós, mas na verdade é uma relação de fato de reflexão, não só daquilo que se reflete em nós, mas do que o próprio celular reflete da gente, no sentido de que esse algoritmo que se constrói, ele não é exatamente pensado no nosso gosto, mas um processo de construção desse nosso gosto, né? A partir daquilo que vai sendo jogado para nós, e aí a gente vai supostamente gostando daquilo que tá ali e acreditando, inclusive, que aquilo é autenticamente um gosto nosso. Mas que, na verdade, é uma construção desses fragmentos que vão sendo expostos cotidianamente. Agora, essa ideia de algoritmo, eu sinto muito, assim, e aí eu acho que você vai poder me elucidar isso de maneira muito mais correta, digamos assim. Mas eu sinto muito que o algoritmo, ele é quase que uma coisa metafísica de se pensar. No sentido, assim, claro que tá aí, né? Mas no sentido de que o que é esse tal algoritmo? O que a gente pode pensar sobre ele? Porque eu sinto muitas vezes que, por mais que se tenha consciência, as Big Techs tenham consciência de como opera o algoritmo, muitas vezes há um sentimento de que nem eles mesmos entendem como isso se desenvolveu. No sentido meio que quase como uma construção de um Frankenstein, sabe? Que você vai colocando gatilhos ali e ele vai meio que se construindo com o tempo, mas não sabe exatamente para onde ele tá indo. Você sente isso? Como é que você sente essa ideia de algoritmo? Não, eu discordo. Eu acho que esse é uma meia-culpa que o documentário O Dilema das Redes colocou na cabeça das pessoas, que é a noção de que, pô, esse documentário é ridículo, cara. Tem um momento que o cara que inventou o botão de like falou, eu só queria deixar as pessoas felizes. Pô, tá de sacanagem, vai se fuder, cara, porra. É um negócio que me deixa muito, muito enraivecido, porque é um processo natural de automação e agenciamento da gente, que, cara, essa discussão sobre virtualidade, sobre sociedade de controle, porra, Deleuze falava disso Sim. há 40 anos atrás, sacou? Sim. Então, assim, esse processo da algoritmização da vida, ele pode ter acontecido de forma inesperada, até porque eu acho que o progressismo tinha muita esperança com as redes sociais no começo, né? As democracias digitais que surgiram ali nos anos 10, né? E todos os movimentos que vieram a partir disso, então Occupy Wall Street, Jornadas de Junho, Primavera Árabe, Praça Maidan, acampadas, todos esses processos que são desdobramentos de uma mesma consequência, que é criar que é o único momento, talvez, onde na rede social a gente realmente pareceu ter uma praça global, Sim. uma ideia de praça global, né? Ou seja, 1 bilhão de pessoas discutindo os rumos do futuro do país político, né? Influenciando, de fato, o fazer político do país. Esses processos deram errado. Não deram errado, obviamente, por culpa das pessoas. Claro que não. Eles deram errado porque eles foram sequestrados no meio, porque eles foram agenciados no meio também pelas empresas que ofereceram essa praça com uma pretensa ideia de neutralidade que nunca existiu. Né? Se você volta um tempo, tem um cara que eu tive que estudar agora para uma prova de mestrado que eu fiz, que é um cara chamado Villain Flusser. E ele tem um negócio que é teoria da caixa preta. É uma noção de que filosofia da caixa preta, né? Que é uma noção de que o fotógrafo, por exemplo, opera uma câmera que ele não sabe como funciona internamente. Ele pode até ter noção do espelho e tal, mas ele não sabe montar uma câmera, ele não sabe, né? A cadeia tá toda separada globalmente para que ele não saiba montar aquele equipamento. Ele sabe expressar aquele equipamento sob uma linguagem. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem a capacidade de montar aquilo ou entender como aquilo funciona de uma forma elétrica, o que quer que seja. Claro que ele pode ter uma noção, mas enfim, né? Então, você domina o equipamento, mas você não domina a caixa preta, que é o que está ali dentro. E você usa isso para qualquer aparato tecnológico, para televisão, etc. Então, existe um entendimento de que aquela ferramenta te permite uma linguagem, mas essa linguagem já é mediada pelo próprio equipamento. Sim. Dá para pensar o algoritmo hoje como uma nova caixa preta, né? De forma que a gente só consegue se expressar nas redes sociais, se articular, fazer conteúdos, ficar famoso, se mobilizar politicamente, o que quer que seja. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sendo mediado por uma coisa que a gente não sabe como funciona. E que essas empresas sabem como funciona. E que essas empresas têm um processo muito consciente, muito ativo de como fazer funcionar. Se elas querem boas intenções democráticas, elas não demonstraram até então, porque todas elas se aliaram ao governo Trump. Então, assim, eu poderia até posicionar que essas empresas, elas têm uma preocupação com a democracia, elas têm uma preocupação com o bem-estar das pessoas e não querem autoritarismo e querem uma pluralidade de vozes. Quando elas se aliam ao governo Trump e elas fazem jantares com o governo Trump,
elas me dizem o oposto. Sim. Né? Então, o que eu tô falando isso não é num contexto de teoria da conspiração, não é de que essas empresas são malignas, são de que essas empresas estão aliadas a um cara que é factualmente autoritário e elas estão fazendo um papel de mídia estatal americana a partir disso, né? O TikTok é uma questão à parte, porque é chinês, mas agora vai ser comprado nos Estados Unidos, não sei se já foi, então não sei como é que fica essa questão. Mas eu acho que o algoritmo é um processo, cara, se você pensa, você volta no tempo, assim, ele parece tão óbvio. Não seria. Mas assim, não faltou quem previsse. Sim. Ainda mais na ideia de coleta de dados e previsão de comportamento. Essa noção de coletar dados, agenciar nossa realidade a partir disso e prever comportamentos. Aí você pega qualquer francês nos anos 80, os caras estão falando disso. Baudrillard, Deleuze. Então acho que essa noção, ela é muito... Ela não é um bando de caras numa mesa fazendo uma reunião secreta. Sim, não. Mas até a gente consegue discutir esse imagético, assim, de outras formas. Eu acho que, de alguma maneira, existiu esse agenciamento, assim. Sim. Até porque isso é uma coisa interessante. A gente pensar que, até pensar em inteligência artificial, pensar no próprio algoritmo, a gente tem uma percepção da questão da técnica, né? Então, a inteligência artificial, o algoritmo, por serem técnica, eles expõem, de alguma maneira, essa crise narrativa. Por quê? Porque sendo técnica da maneira como aparecem para nós, elas são perfeitas, né? Então, existe uma ilusão, de alguma maneira, daquele que a consome, que a percebe, de que, por serem perfeitas e, portanto, não serem dispostas ao erro, elas são também imparciais, elas se mantêm distanciadas daquilo que elas estão analisando, percebendo ou operando, né? Então, esse sujeito que olha para esse algoritmo, que usa a inteligência artificial, olha para ela de alguma maneira como algo que não está sob uma perspectiva material, real, digamos assim, mas da perfeição da própria técnica, e como se essa técnica não fosse operada por algo. Por algo, não só algo, mas por uma classe específica que utiliza, que usa desses artifícios. E aí a própria algoritmo que a gente estava falando responde um pouco sobre isso, né? Existe uma falsa sensação de que ela opera de alguma maneira de forma contínua, e a gente fica tentando decifrar como ele funciona para poder atuar nas redes sociais, para poder crescer, para poder viralizar, para poder chegar até as pessoas. Mas esse algoritmo, aspas, perfeito, na verdade, opera de acordo com o interesse daquele que a manipula, né? E a gente acredita que nós estamos manipulando esse algoritmo por consumir e por usar. E aí, isso é muito interessante, porque hoje todo mundo fala na internet, né? Hoje todo mundo quer ser o influencer, todo mundo quer postar um vídeo. E ao mesmo tempo, portanto, todo mundo quer falar e todo mundo quer ouvir, mas ninguém fala e ninguém ouve nesse processo. Justamente porque ninguém nesse processo, por mais que queira manipular esse algoritmo, ninguém detém os usos dele, né? E aí fica essa relação dicotômica onde, na verdade, nada se fala. Sim. Né? Se expõe, na verdade, essa crise, onde, no final das contas, tudo isso que se fala é para atender a um determinado grupo que continua sendo, de alguma maneira, aqueles mesmos poucos grupos que controlam a comunicação desde sempre, né? E o controle tá desde tudo, né? Eu tava vendo um vídeo seu no qual você fala sobre as fotos em que as pessoas estão fazendo com inteligência artificial, abraçando seus avós, né? E aí você falando que, pense se você vai fazer ou não essa trendzinha, porque por mais que pareça muito legal, em todo momento está sendo recolhendo dados, isso tudo. Então as pessoas elas vão fazendo na maior inocência, achando que realmente está sendo ali só por diversão, mas por trás disso tudo tem essa questão do algoritmo, de todas as informações que vão sendo recolhidas dessas pessoas para tá fazendo aquilo ali como uma coisa, tipo, muito boa, muito legal, mas que a gente sabe que não, que tem toda uma história por trás disso tudo que vai ser usado futuramente para outras coisas, né? Toda a dinâmica, né, tecnológica, de novas tecnologias que são implementadas para uso massivo, acabam tendo uma história sempre curiosa de que, na verdade, elas estão treinando a máquina para alguma coisa. Sim. Né? Recentemente, a Niantic, que faz o Pokémon GO, por exemplo, existiu uma conversa, não sei em que fim essa conversa teve, mas justamente sobre a ideia de que a Niantic estava vendendo um software de mapeamento e geolocalização para
pro exército dos Estados Unidos, não sei se dos Estados Unidos, mas como um software militar. A Niantic? Ou seja, usando a base de dados do Pokémon GO para fazer isso. Então, o que você faz é que você implementa um negócio que mobiliza usuários a deixarem uma enorme pegada digital. Afinal, não é só um né? jogo, né? Nunca é. Que é isso, é qualquer dinâmica. Que nem o FaceApp, por exemplo, né? Que usou os rostos para treinar uma nova tecnologia de imagem. Então, assim, toda vez que você tá participando disso, você tá cedendo seus dados, a galera acha que é só, tipo, botei meu login, eu sou só um cidadão comum. Mas é uma coisa um pouco maior do que isso, né? Você tá sendo... Os seus dados estão sendo usados para treinar um robô em alguma direção, né? E eu acho que isso é muito... não só perigoso, como eu acho que tira da gente a noção de que a gente tem alguma agência nisso, né? Eu acho que entregar esses dados para eles serem treinados não é só também a gente fugir, tentar evitar esse processo, mas eu acho que também tem uma relação nossa de... No caso, por exemplo, do que você falou do vídeo, aí abrindo um outro parênteses, que é... Será que eu realmente quero poder me ver com a minha avó que não tá mais aqui? Será que eu quero me ver abraçando eu criança? Existe um motivo pelo qual eu não posso abraçar meu eu criança. Sim. Que o motivo é a vida. O motivo é que eu e eu criança, a gente não coexiste em dois corpos diferentes no mesmo tempo. Né? Então, assim... Será que você quer... até psicológicos e terapêuticos que você poderia estar levando numa sessão de terapia, mas você está, às vezes, até falando com o chat GPT, tentando resolver essas angústias através de uma foto. É muito adoecedor, né? É. Até se você pegar, por exemplo, a galera agora que tá pegando uma selfie torta e pedindo pra corrigir, pedindo pra transformar numa foto de LinkedIn. O que é a sua imagem, então? Já partindo de um pressuposto que a gente é uma geração que olha para a própria imagem de um jeito que nenhuma geração na história olhou. A gente é exposto à nossa própria imagem de um jeito que nenhuma geração na história foi exposto. Sim. Então, assim, a quantidade de vezes que a gente se vê num espelho, literalmente num espelho distorcido, que é uma lente de selfie, é mais do que qualquer outra geração se viu na história. O que uma criança de 10 anos com o telefone se vê em um ano é mais do que uma pessoa de 40 anos se viu na vida, provavelmente. Então, caraca, né? Assim, é muito complicado aí querer já saltar para uma etapa, para além dessa hipervisão, para uma etapa onde você está produzindo a sua imagem sintética e se acostumando à sua imagem sintética, perdendo você mesmo o lastro do que é você real e você sintético, borrando essa barreira. Eu, pessoalmente, acho perigoso, assim. Acho que num nível filosófico, até de produção de sentido de si, sabe? Eu acho que para você produzir sentido sobre a sua vida... Eu acho que você tem que ter um entendimento do que é a sua autoimagem. Eu acho que essas coisas distorcem tudo de um jeito quase irreversível. Assim como, por exemplo, algumas ferramentas cruéis, né? O TikTok sempre abre com um filtro na sua cara, né? Sim. Eu descobri isso, porque assim, eu não sou uma pessoa que vejo TikTok, descobri há pouco tempo. Eu sempre via que minha cara ficava diferente, mas tem como você desativar. Mas ele já inicia o aplicativo, quando você abre sua conta, já com essa opção. O padrão. É um padrão, ele não te dá a opção de botar o filtro. Não, você já tem filtro desde que você abre a tua tela. E as pessoas já se sentem mais bonitas, faz com que elas queiram criar conteúdo naquela plataforma. Afinal, se elas ligarem o celular, elas não vão se ver daquele jeito. Né? Até no próprio Instagram que você tem que selecionar o filtro. Mas no TikTok já vem automático. Então isso tudo é uma maneira de você fazer com que as pessoas elas fiquem cada vez mais focadas em uma plataforma específica, né? No caso do TikTok. Exatamente. E aí eu acho que isso é muito... São dimensões perigosas de um jogo que a gente está entrando de, mais uma vez, participar em uma nova etapa coletivamente de tornar a nossa vida mais sintética, né? Sim. E é claro que, assim, isso não é uma culpabilização individual, né? Sim. Só que é ficar ligado nisso, porque nenhum de nós está imune a isso, né? A gente teve um dado há um ano atrás falando que muita gente estava usando o ChatGPT como terapeuta. Agora a gente já tem algumas pesquisas questionáveis saindo no Brasil sobre isso. A gente tem pesquisas no Reino Unido, nos Estados Unidos, apontando que IA é IA terapeuta um dos principais usos de IA, né? Ao mesmo tempo, a gente está chegando num momento onde a inteligência artificial não está se pagando. Então, a gente está discutindo agora a possibilidade de uma bolha de IA nos Estados Unidos, a possibilidade de uma ruptura, que não é o fim de IA, com certeza, é mais um ciclo, tipo a bolha.com, mas realmente, isso é uma pesquisa de Harvard que sugeriu que se você retirasse IA do PIB americano nesse ano, o PIB cresceu 0,1%. Então, assim, existe um estado de estagnação. E aí o Sam Altman, da OpenAI, começou a oferecer agora, vai oferecer na próxima etapa do ChatGPT, conteúdo erótico, conteúdo terapêutico, que é uma coisa que ele se recusava a fazer,
para engajar mais usuários em mais pacotes de assinatura, porque realmente está muito caro e o uso e o investimento não está se pagando ainda. Estão colocando muita grana e esse dinheiro não está voltando tão rápido quanto esperavam. Então tem um cenário aí muito ruim de possibilidade de um crash, assim. E para além disso, o desespero dessas IAs que vão começar a agir de forma cada vez mais rápida, empregar ferramentas que mudam radicalmente a nossa forma de se comunicar e se entender enquanto indivíduos, né? Então, assim, se a gente já tinha um problema bizarro de narcisismo e de a produção de uma realidade própria para cada um, né? De câmaras de eco, de todo um processo de atomização da vida acelerado para essas redes. Agora a gente tem um processo onde a nossa companhia vai ser também sintética e ninguém tá acima disso. De individualização cada vez maior. Né? E a gente ninguém tá acima disso, sacou? Essa é a parada. Nós somos pessoas que temos amigos na vida real, fazemos coisas, etc. E muitas pessoas não têm. Ainda assim, a gente pode se ver numa circunstância de solidão, eventualmente. A gente pode se ver numa circunstância de precisar de alguma coisa muito íntima, que a gente só vai poder acessar a IA porque a gente não tem um terapeuta acessível, porque é caro. A gente vai se ver numa circunstância de ter alguém que conversa com a gente no dia a dia, alguém que analisa nossas mensagens de texto, um Labubu ou um petzinho eletrônico que tem um pouco de IA instalado com alguns comandos. É muito fácil isso chegar na gente, né? Nenhum de nós não é suscetível a isso, assim como nenhum de nós não é suscetível a um telefone, né? Sim. Só não é viciado em telefone quem não tem, né? A gente fica se controlando. Sim. Então, o cenário... Eu não diria que o cenário é pessimista, porque eu acho que a gente tá chegando num limite de tudo, né? Do limite da nossa individualidade, da nossa atomização, da nossa solidão. Eu só fico pensando qual é a direção agora, Sim. né? É uma coisa que também me